Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados irmãos, queridas e amadas irmãs, neste momento, nesta manhã que se inicia, em que vamos fazer a nossa oração da manhã, vamos voltar o nosso olhar à palavra de Deus, à liturgia deste dia, que o Senhor prepara para nós, para nos instruir na caminhada de nossa fé. Quero então dar boas-vindas a todos a este momento em que nós, ao recebermos este presente de Deus, a possibilidade de dizer hoje, pois a cortina da aurora foi aberta para nós, ouvimos o som dos pássaros que começa a cantar nesta manhã, a brisa que vai chegando e logo mais o sol raiando e tendo nós a possibilidade de dizer hoje, também é momento de glorificar a nosso Deus. Então, portanto, vamos nos ater no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao 61. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em um povoado dos samaritanos para lhe arranjar pousada. Mas não o receberam, por ele dar mostras de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus revoltou-se e repreendeu-os severamente. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde queres que vá. Jesus replicou-lhe: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permite primeiro que me despeça dos que estão em casa. Mas Jesus disse-lhe: Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, olhando para esta Santa Liturgia que nós estamos refletindo no dia de hoje, neste domingo,
13º domingo do tempo comum. Então, dia 26 de junho, a primeira leitura que nós vamos meditar é a leitura do livro dos Reis. Aqui, nesta leitura, o Senhor, ele diz a Elias: vai e unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em teu lugar. Eliseu era um homem do campo que encontrava-se arando terra, lavrando a terra, com aquilo que ele mais sabia fazer, com as juntas de boi. Então os bois na canga, no arado, e ele ali trabalhando. O profeta Elias sai ao encontro de Eliseu. Ao encontrar em seu trabalho, ele lança o seu manto sobre Eliseu. E Eliseu, ao ser tocado, ele segue o profeta Elias e pede: deixa eu ir despedir dos meus pais, dos meus familiares, para te seguir. E nesse momento, o profeta Elias diz: quem sou eu para impedir-te? Vai. O profeta Elias permite que Eliseu vá se despedir. Ele vai, se despede, pega a sua junta de boi e emola. Imolar significa sacrificar. E faz a oferenda das vísceras do animal, ali a gordura e parte das vísceras, alguma parte ali que faz a oferenda, e a carne ele serve o seu povo. E ele segue o profeta Elias. Ele vai anunciar a boa nova do reino. Quando nós nos deparamos com nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, Jesus, ele, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, então, Jesus, ele, quando vê que está aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado, ele vai para Jerusalém, porque é em Jerusalém, como está na profecia, de Jerusalém vem a palavra do Senhor, então Jesus parte para Jerusalém. E no caminho, quando estava em solo samaritano, Jesus mandou adiante os discípulos para arrumar uma pousada. E lá não aceitaram Jesus, porque sabiam que Jesus não ia permanecer ali. Então, Pedro e João, eles se irritam com aquela situação e dizem a Jesus: quer que peçamos a Deus que desça fogo do céu para consumi-los, para exterminá-los? Jesus os repreende severamente. Por que Jesus faz isso? Porque com isto não se evangeliza. Jesus não veio para destruir a vida, ele veio para dar vida. Ele veio para destruir a morte. Então Jesus vem com um objetivo e ele não se desvia do seu objetivo. E continuam a caminhada e continuam seguindo. Enquanto caminhava, um homem diz: Senhor, te seguirei para onde queres que vá. Jesus responde:
As raposas têm suas tocas e as aves do céu seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque já havia rejeitado Jesus. E olha o que Jesus já havia realizado. Jesus já havia curado cegos, Jesus já havia curado coxos, leprosos, expulsado demônios. Jesus já havia realizado e manifestado a glória de Deus diante daqueles homens. Então não necessitava de mais nada. Todos que ouviam falar Jesus sabia de sua procedência, conhecia a quem ele anunciava, porque ele anunciava a Deus, embora muitos, principalmente fariseus, mestres da lei, saduceus, odiavam Jesus, porque ele anunciava o Pai e dizia ser o Filho de Deus. Então, para eles era um martírio e tinham um desejo de destruir Jesus. Então, Jesus não encontra abrigo. Então, Jesus segue o seu caminho. A outra pessoa, ele convida, siga-me. Então, a outro ele chama para seguir. Um terceiro, que Jesus convida para segui-lo, ele pede: deixa que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Olha que interessante o que Jesus ensina. Jesus ensina neste deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Nós podemos compreender que Jesus está dizendo assim: é necessário não esquecer, mas romper com o passado. Agora é vida nova, é tempo novo. Você me seguindo, você tendo a mim como seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador, tudo o que era passado não lhe pertence mais. Então, portanto, Jesus ensina que há necessidade, a partir do momento em que nós nos tornamos uma nova criatura através do santo batismo, é sermos fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, ao seu ensinamento. Então é isso que está claro para nós. E há outro que pede que vá se despedir para seguir Jesus. Jesus diz: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então, portanto, aquele que se disse convertido, aquele que se disse encontrado com Jesus, mas tem as suas paixões, as suas vontades, os seus desejos, a vida velha não foi abandonada, esse não é digno do reino. Isso nosso Senhor Jesus Cristo está dando para nós como ensinamento no dia de hoje, neste Santo Evangelho, através da primeira leitura, e se concretiza na segunda leitura, que nós vamos também ouvir no dia de hoje, nesta Santa Liturgia, que é a carta de São Paulo aos Gálatas. Então, nesta carta se concretiza aquilo que Jesus está dizendo. O ensinamento de São Paulo, a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, culmina neste rompimento com as coisas antigas. Prestemos bastante atenção. Alguém diz que vai seguir Jesus para onde quer que vás. Jesus diz: as raposas têm suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja bem, o que significa isso? Que seguir Jesus muitas vezes
é sinal de perseguição, é sinal de rejeição. Seguir Jesus não é para os fracos e nem para os meia-boca, não. Seguir Jesus é para os corajosos, para os fortes. Como os seus discípulos, que todos, exceto João, foram martirizados. É ir ao encontro do martírio. Então, portanto, você quer seguir. As raposas, elas têm as suas tocas. Os pássaros, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar, reclinar, descansar a sua cabeça. Isso te serve? Agora a pergunta para nós: isso te serve? Isso me serve? Eu tenho coragem de ir às últimas consequências? Pois bem, ao segundo, Jesus determina piamente: segue-me. Ele não perguntou se queria, se não queria. Segue-me. Porque aquele que ele convidou, ele capacitou para o seu seguimento. Não segue, você vai aguentar. É como se tivesse dito a um dos 11, a um dos 12, segue-me. E eles seguiram piamente. Ao outro, queria sepultar o pai. Deixa eu sepultar meu pai. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então é sinal de ruptura. Mas também nós podemos aqui tirar outra lição. Outra lição. Qual é ela? Qual é essa outra lição? A lição de que antes de Jesus, tinha-se o pensamento de que a morte era o fim total das coisas. Então, ali, morreu, acabou. Não existe mais vida após a morte. Então, é alma morta, espírito morto, corpo morto. Morreu, acabou tudo. Então, por isso, Jesus também diz: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Então, em um ensinamento rompa com o passado. Rompa com o passado. A partir deste momento, comigo é vida nova. É novos caminhos, novas perspectivas. E as perspectivas não são tão boas porque o martírio, o açoite, a perseguição, ela é muito clara àquele que segue piamente Jesus. Correto? E depois, aquele que queria despedir-se da família. Não há necessidade. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então São Paulo, nesta carta aqui, ele vem na carta aos Gálatas, ele nos esclarece piamente o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo neste Evangelho. Irmãos, é pela fé que Cristo nos libertou. E o que é fé? Fé é fidelidade. Não existe fé sem fidelidade. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo no jugo da escravidão. Qual que era o jugo da escravidão? Era do pecado e da morte. Então, em Jesus Cristo, livres, libertos, não volte atrás. O que Jesus disse? Rompa com o passado, não volte atrás. Se você coloca a mão no arado, seguir o reino de Deus, mas olha para trás, tem vontade da vida velha, dos vícios, das paixões, tem o desejo da carne intrínseco em ti, não é digno do reino. E aí São Paulo está nos esclarecendo. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Em Jesus Cristo, nós somos livres. Somente em Cristo nós somos livres. Fora de Cristo, alienados, aliciados e tantas outras coisas mais. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para viverdes a carne, ou seja, segundo a carne, os vícios, as paixões, correto? Com efeito, toda a lei se resume neste mandamento:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo não faz mal ao próximo. Não usa, não abusa, não escraviza, não explora, não extorque. Opa, eu vou fazer isso ao próximo, eu estou fazendo a mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus, o meu próximo também. Então, se eu estou fazendo tais transgressões ao próximo, é a Deus que eu estou fazendo tamanho mal. Tenhamos cuidado, correto? Muito cuidado quanto a isso. E depois São Paulo vai dizer: mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumido uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito, assim não satisfazeis aos desejos da carne. Por quê? Os desejos da carne são os desejos profanos que estão aonde? Aqui, nesta terra. Alimentar as paixões desordenadas, os vícios, as perturbações do mundo, se preocupar só com o aqui, com o agora. Nós não somos seres somente do aqui e do agora. Nós somos seres eternos em Cristo, que no dia em que nós dormirmos para esta vida, nós vamos acordar nos braços de nosso Senhor. Então, portanto, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Se nós não mediarmos os nossos instintos através do Espírito Santo de Deus, nós vamos viver devassamente, capazes de certo? Destruir ao outro. Porque não há princípio segundo a carne. A ótica do mundo, da carne, dos desejos, das paixões, muitas vezes são sanguinários. Então nós precisamos da graça do Espírito Santo de Deus para mediar tudo isso e ponderar tudo isso, para não nos tornarmos animais irracionais. Então precisamos desta graça. Há uma oposição entre a carne e o Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Se está conduzido pelo Espírito, então não estão sob o jugo da lei. Por quê? A lei, ela vem para mediar as coisas da carne. Mas aquele que vive segundo o Espírito, ele não vive segundo a carne. As coisas da carne não o atraem. Ele vive a sua vida aqui, nesta terra, nesta carne, mas o reger da sua vida, o mediar da sua vida, é o Espírito Santo de Deus, é a graça celeste. É sempre com desejo de uma partida daqui para cima, para junto de Deus, para onde nós viemos. Um grande exemplo é um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido, a alma e o espírito foi criado por Deus, veio de Deus, está ali. E aquele recém-nascido, a partir de 40, 50 dias, você começa a falar as coisas de Deus para ele. Aquele bebê, ele é sensível a estas palavras, porque ele saiu do pleno amor há tão pouco tempo que ele compreende muito mais do que nós. E ao passo que vai crescendo, vai se perdendo esta afinidade, porque vai se distanciando, e aí muitas coisas do mundo distancia esta pequena vida, esta pequena criança que vai se formando, vai deixando-a com os desejos daqui. Mas enquanto bebezinho, ele é sensível, muito mais sensível do que nós, porque é puro. Deus o criou perfeito e está naquela pequena matéria que vai se formando.
então tem a plena sensibilidade de Deus. Quando nós cantamos um canto espiritual com um bebê, ele entra numa paz profunda e nem sempre acontece com o adulto. Porque nós precisamos de nos reeducar para Deus, reeducar para a graça, viver mais segundo o Espírito e deixar a carne de lado, as paixões de lado. Deixar as coisas deste mundo mais de lado e viver para Deus. Então, portanto, meus queridos, que neste domingo, com esta palavra, possamos nós estarmos revigorados no amor e na graça de Deus. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Senhor de todas as bênçãos, abençoai estes filhos e filhas que me ouvem neste momento e enviai do céu o teu Espírito de amor e de graça sobre cada um, sobre cada uma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Que Deus abençoe a todos, uma abençoada e santa semana. Ficai em paz.